Canal do Vovô. Canal do Vovô. O Ceará estará presente bem aqui na praia do futuro. Nela mergulho fundo no passado. Ceará é meu porto seguro. Sei que por aí tem Porangaba, Sul. Sei que meu amor está por lá. Vai ser fácil encontrar, porque um vozão vai me levar. O coração começa a disparar. Tenho saudades da rede, e não é pra descansar. Edmilson Maciel. 21h43, estamos com o Canal do Vovô de volta. Agora você ouviu uma música. Quem acompanha no Canal do Vovô, e a maioria eu sei que acompanha desde o início, lembra que algum tempo atrás a gente rodou essa música, a Lucimar trouxe, o Nando foi o compositor, um compositor paulista e tal. Quando a gente tem um operador interessante é assim, eu fui dizer, Garibaldo, você tem aquela música que o Nando compôs? A música estava rodando aqui, tá certo? E a gente com o maior prazer recebe o Nando, ele que foi jogador do Ceará, né? Nos dá essa prazer de dizer isso. Eu queria até que a Lucimar e o César fizessem a apresentação, né? Por que o Nando está aqui na nossa capital, pela enésima vez. Pronto, o Nando foi atleta do Ceará, atleta profissional. E a história do Nando, o Nando foi um atleta que foi exilado politicamente pela posição. A gente conversa muito mais pela posição de membros da família, posição política à época, né, da ditadura militar. E o Nando foi a Portugal, né, pelo futebol, mas o Nando teve esse problema de se sentir exilado. O Nando é Fernando, o nome dele completo, Fernando Antunes Coimbra, uma família de atletas de futebol, vários grandes atletas. O mais conhecido é o Zico. E tinha outro muito bom, craque, que ainda veio jogar no América lá no Rio, o Adu, gente muito boa também. Hoje é técnico. E o Nando está aqui ao nosso lado para falar um pouquinho dessa história, além da história do Ceará, sua própria história, e que ele tem um livro aí lançado com relação a esse episódio que ocorreu na vida dele e ocorreu também nesse período, tanto do futebol brasileiro como na vida do brasileiro em si. Nando, boa noite, aqui um grande prazer, Canal do Vovô, que boa é um noite, programa dedicado à torcida alvinegra. Boa noite a mesa aqui, a querida mesa, e aos ouvintes. É um prazer muito grande para mim comparecer aqui. Aliás, eu sabia que um dia eu ia ver no programa do Canal do Vovô. É uma honra para mim. Que você já veio diversas vezes, né, Nando? Já. Será? Que é minha segunda casa, né? Não tem jeito. Porque dessa vez especificamente, qual foi o objetivo? O grande objetivo? Eu vim lançar o segundo livro, né? Que é o Clube dos Vitalícios. Foi o lançamento agora na Livraria Cultura. Eu de lá vim pra cá. Amanhã vai ter também aqui na Dallas Grill. E à noite, no meu querido Centro Cultural do Ceará. Eu vou fazer o programa de lá amanhã, viu? Exatamente. Vou ficar muito satisfeito. Pois é. E esse livro, o Clube dos Vitalícios, ao contrário do primeiro livro, que é um livro muito sério, né? Que retrata a perseguição que muitos intelectuais sofreram aqui do Ceará, uma covardia total da ditadura militar. E foi incluída a minha história, né? Eu tinha sido o primeiro jogador anistiado do Brasil.
E o livro foi criado assim numa velocidade incrível para coincidir com a inauguração do Centro Cultural e das homenagens que eu ia receber, inclusive o pedido de desculpa oficial do governo federal, né? Era a inauguração do Centro Cultural e aí juntou e eu não acreditei que ia dar tempo do livro ser feito e, por incrível que pareça, foi feito. Eu vou até dar uma notícia a vocês, já está quase certo ser editado na Itália, a tradução está terminando e com certeza, sendo editado na Itália, vai ser em Portugal também. E aí vai ser uma força muito grande para o Centro Cultural, né? Eu venho trabalhando nisso há um ano e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Hoje eu falei com a Vera Feliz, com a presidente. E esse livro, O Clube do Vitalice, ao contrário, é um livro muito descontraído. O que é ele, basicamente? Um dos clubes que eu jogo pelada, que se chama Grêmio Esportivo Vital, que a gente desde criança jogava futsal nele. Então acaba pelada e tem a resenha, né, da galera, e é churrasco, é cerveja e tem uma turma muito espirituosa, né? Assim como o cearense, né, que aqui é a capital do humor, o carioca também é muito descontraído, né? E eu tinha muita coisa na cabeça para escrever. E aí o que eu fiz? Eu transportei os personagens, os peladeiros, para personagens do livro, né? E aliás foi um encantamento entre eles, né, de serem o personagem. Todos imortalizados. E em profissões que jamais pensaram. Tem policial que é açougueiro, tem dono de hotel que é guarda rodoviário, entendeu? É uma coisa muito... E as histórias são realmente muito engraçadas. Como o cearense gosta, com muito palavrão, porque... peladeiro conversando não é linguagem erudita, né? Viu. Aí estava errado. Então quem comprar o livro vai gostar muito, com certeza. Tá certo. Eu queria só um tempinho aqui, porque também preciso pagar aqui a rádio, né? Mas queria que você falasse quando voltasse da sua estada aqui no Ceará. Como é que foi? Foi interessante, né? Eu já trouxe depoimento do César, da Lucimar, mas eu queria já que você me desse esse depoimento, como é que foi sua passagem aqui. Vamos, faturazinho aqui, voltar a conversar aqui com o Nando. Como é que foi a tua passagem aqui no Ceará? Foi meio rápida, né? Meio que meteórica, não é? Foi bem rápida e eu até me arrependo, né? Eu vim disputar o campeonato em 68, viemos eu, o Ito, o goleiro, e o Osmania. E disputamos o campeonato, eu fui muito bem no campeonato e não fomos campeão por causa de uma zebra terrível, né? A gente, na antepenúltima rodada, ganhou do Fortaleza de 2-0. Foi uma comemoração incrível. A torcida acompanhou a gente até Porangabuçu, o ônibus. E depois tinha o jogo contra o Calouro do Ar, que era o Lanterna, e a gente ganhando, nós éramos a gente ia para a final com o Ferroviário, com o Ferrinho. O presidente do Calouro do Ar era um grande amigo meu, José Cabral, que era locutor da Rádio Globo, mas era oficial da Aeronáutica e foi transferido para cá. Ele era o narrador da Rádio Irapuru, mas ele era torcedor do Vozão doente. E eu sempre ia encontrar com ele ali na esquina da Guilherme da Rocha para a gente esperar à tarde o Jornal dos Esportes. Que a gente queria ver a notícia do Rio e principalmente do América, porque o Idu e o Antunes jogavam no América e o Idu na época tinha sido o melhor jogador das Américas, né? A América era um timaço. E ele, não, fica tranquilo, a gente não tem como ganhar de vocês. Começou o jogo, eles fizeram 1-0 e nós levamos 89 minutos e a bola não entrava. E aí vai batendo com o tempo o desespero, né? Tu começa a perceber que não é o dia. Resultado, tem o ditado que diz, né? Depois da tempestade vem a bonança. Com a gente foi o contrário. Depois da bonança veio a tempestade. Vai ganhando do Fortaleza, já tá
Aí não, recomendar. mas foi como uma passeata, né? Um bloco se dirigindo para Porongaba do Sul, e eles chegavam perto do ônibus. Já somos campeões, não precisa mais nada. Já tinha rivalidade. Quer dizer, Né? essa freguesia já Mas tinha. deu uma frustração muito grande, né? Então eu vim pra cá e me apaixonei de cara. E na música, no poema, na música não tá, mas no poema eu falo, uma das primeiras coisas que eu gostei foi a brisa daqui, né? Que no Rio, por exemplo, o Rio hoje deu 47 graus, negócio terrível, e não tem vento. E à noite dava 21 graus, eu falei, pô, isso aqui é uma maravilha, né? E jogava no time da massa, né? Que naquela época o estádio já lotava. Mas aí quando acabou o campeonato, eu recebi uma proposta do Belenenses que o Ceará não tinha como cobrir. E aí tive que ir embora, né? E aí foi uma grande mancada que eu larguei o paraíso para cair no colo de outra ditadura, né? E me ferrei. Mas é a vida, né? Vou fazer o quê? Você é mais velho que o Zico? O Zico é o caçula. Zico é o caçula. Às vezes perguntam se eu sou o caçula, eu confirmo, claro, né? É porque eu fui a mulher pergunta errada. Eu sou Era 7. pergunta, você é o caçula. Eu sou 7 anos mais velho que ele, mas eu continuo com a carinha bem Como é que conservada. tá o Zico? Tá bem, tá bem. Aliás, Ele levantou lá competentíssimo. já, graças a Deus, o futebol indiano. Já é o 6º país em média de público no ranking da FIFA. Olha aí. Em um ano. O Brasil está lá atrás. O Brasil, a média foi 14,5%. Jogos do Gol, o time do Zico, o estádio tem 25 mil pessoas. Ficam 25 mil dentro do estádio e 10 mil fora. 10 mil fora, isso todo jogo. Lá o esporte era o cricket, né? Então o trabalho que foi feito no Japão, claro, foi muito maior porque ele jogava, né? Ele fazia os gols, né? Que o japonês ficou maravilhado. Mas ele já chegou na Índia com um nome mundial, né? Foi ele, foi Trezeguet, Del Piero, foi muita gente de nome, né? E você vê um país com 1 bilhão de habitantes. E aí o trabalho era simples, se 10% se apaixonar por futebol, tá bom. Tá bom demais. Mas vai ser muito mais. Vai ser muito mais. Quantos são da família? Nós éramos 6 irmãs, a minha irmã, a mais velha, depois o Antunes, que é o que faleceu, que começou tudo, né? No Fluminense, depois foi para o América, eu, o Edu, Tunico e o Zico. Só o Tunico é que não foi profissional. O Tunico não quis. Mas foi campeão brasileiro universitário pela Universidade Gama Filho. Tá certo. César, o João Paulo Quintela, Luciano Márcio, querem... Boa noite, Nando, João Paulo Quintela, tudo bem? Boa noite, prazer. Eu não tive a oportunidade de vê-lo jogar, mas sou um apaixonado pela história, sou um apaixonado especial pela história do futebol e mais especial ainda pela história do futebol no Ceará. Sei que você chegou em 68, daqui foi para Portugal e teve toda aquela confusão na sua carreira, você parou de jogar. Mas fala pra gente aí, qual era o estilo do Nando jogar? Qual é que ainda bate uma bola, né? Mas aqui no Ceará, na época, 2 perguntas. Primeiro, como você chegou até aqui? Quem indicou? Como você chegou até o alvinegro mais querido do Brasil? E segundo, qual é o seu estilo? Qual é o seu estilo de jogo? Eu vim através do... Agora me foge o nome, o Abil, que era... Ele era representante do Ceará aqui. Ele e o Luciano, que é cearense, hoje mora na Arábia Saudita, que foi jogador do Ceará, zagueiro do América, era muito famoso no Rio, era um grande jogador. E o Luciano, eu era do elenco quando eu joguei lá, eu e o Antunes, e ele me indicou. E eu vim. Ele voltou e você veio também? Ou ele só indicou? Ele indicou, ele já estava radicado no Rio. Hoje ele está na Arábia Saudita. Então, eu vim que eu era ponta de lança e ponta esquerda. Aí comecei de ponta de lança. Mas eu era sempre fui muito driblador. Mais driblador da família era eu. E o Gilberto Carvalho estava precisando de alguém para compor pela esquerda. Aí eu falei, não, eu jogo, não tem problema não. E aí eu virei o driblador do time, né? E a torcida adorava, né? Que eu ia pra cima, saía driblando os caras.
E me sentia bem, o nosso time era bom, foi uma zebra. Tanto que no ano seguinte eu fui embora e retornou o Gildo e foi o primeiro campeão do Nordestão. Pois é. A base já estava pronta, né? Campeão do Nordeste. E eu larguei esse paraíso pra Norte Nordeste. Esse é cair seu no estilo, colo do driblador, Salazar. partir pra cima. É da vida, né? Certo. Eu cheguei. Eu vim morar em Fortaleza em 1969, era garoto ainda, foi quando eu vim morar. Eu ainda vi o Ita, certo? O Ita, acompanhei o Ita jogando, 3, 4 Chegou anos. até jogar e treinar o time. Pois é. Ele veio do Vasco da Gama, né? O Ita. Ele foi campeão do Nordestão. Não, do América. Ele veio do América. Nós éramos ele do tinha América. jogado pelo Vasco, né? Eu até tinha. Foi Quando um eu era grande- garoto, eu tinha um time de futebol de botão e o goleiro era o Ita. Saiu Barbosa, aí era o Carlos Isso. Alberto e o Ita. O Ita estreou no Vasco com 18 anos. Grandalhão, magro, Outro sério, né? apaixonado pelo Vozão, ele e a Valda, a esposa dele. Eles moram no Rio hoje. Mora na Ilha do Governador. Alguém mais alguma pergunta pro Nando? Nando, exatamente nesse ano eu morava no Rio. A gente morava no Rio e eu também a gente acompanhava o Ceará. Na época a comunicação era muito escassa e a gente acompanhava no que podia. Era difícil encontrar, por exemplo, até jornais daqui. Mas nessa época também o futebol era semi-profissional, a gente pode dizer assim, né? Ali começava a ser o futebol a ser profissionalizado de verdade no Brasil, mais ou menos nesse período aí. E o gosto do atleta, vamos dizer, o atleta geralmente passava de 8 a 10 anos em cada clube. E fora Ceará e Belenenses, você atuou em alguma outra equipe? Eu comecei. Que a minha história é o seguinte: eu estava no juvenil do Fluminense, na época não tinha júnior. O juvenil é o júnior de hoje. O técnico era o Pinheiro. E o Pinheiro gostava muito de mim, me preparou para disputar o campeonato. E aí houve o concurso para o PNA, o Plano Nacional de Alfabetização. A minha irmã, ele foi organizado na Faculdade de Filosofia, minha irmã estava se formando lá, ia fazer o concurso para coordenadora e ficou insistindo para mim fazer para professor. Ela falou: Nando, você, em termos de conhecimentos gerais, você é um cara que acompanha tudo, você vai passar no concurso tranquilamente. E eu falava: mas Zezé, nosso negócio é bola. Mas eu era muito atento, eu era assinante do Jornal do Brasil com 17, 18 anos. E aí ela me convenceu, fiz o concurso, passei. E aí fizemos treinamento. E quando começaram as aulas, era à noite, eu como professor, aí estourou a ditadura. O primeiro ato no Rio foi considerar extinto o PNA e quem era do PNA subversivo. E aí eu entrei pelo cano, o meu crime foi ser professor. E aí não acabou e eu continuei no Fluminense. Mas aí o Pinheiro queria que eu disputasse mais anos. Eu falei: não dá, rapaz, eu só tenho mais um ano para disputar o juvenil. E aí fui contratado por um time do Espírito Santo. Já acabou o Santos de Vitória, que na época era um time grande lá. E fui jogar lá. E lá era assim, era o campeonato da cidade, classificavam 4 e depois o campeonato do estado. A gente foi vice-campeão, eu era até o artilheiro do time, mas a ditadura já estava começando a penetrar nos times de futebol. Isso 2 anos depois do início da ditadura. Tiraram o treinador e botaram um oficial do exército. Ele 66, 67. 66. Com 10 dias ele disse que eu estava afastado do elenco para me procurar o presidente. Mas o que tá vendo? Ele: não tem satisfação a te dar, você tá fora. Fui no presidente, o presidente me pediu 1000 desculpas, me pagou tudo. Disse que eu tinha certeza que eu ia ser sucesso no Rio de Janeiro. Eu falei: mas o que houve? Não, você tem que compreender o que tá vendo no país, eu não posso falar nada. Eu falei: deve ser o PNA, né? Isso já dizia Isso que no Santos de Vitória ainda. No Santos de Vitória, em 66, eu com 20 para 21 anos. A essa época aí o Edu não foi para a seleção.
Por causa desse período. Aí vim pro Rio, assinei com o América, e já jogava o Edu e o Antunes no América. E era o melhor time do Brasil, junto com o Botafogo e com o Santos. Eram os 3 melhores. E o Edu tinha sido o craque das Américas, o melhor jogador das Américas, o melhor jogador do Brasil e o artilheiro do Brasileirão da época, que era o Roberto Gomes Pedrosa. Isso, viu São Paulo, depois... Mas como era meu irmão, foi cortado por ordem do Médici e mandou botar o Dadá, que é um grande amigo nosso. Foi criado em Quintino, ele era interno da Funabem. Exatamente. E o Dadá foi para a seleção. E aí depois, na Olimpíada, cortaram o Zico. Eu tinha sido preso depois do AI-5. E aí cortaram o Zico pelo meu irmão, que era o grande jogador da Olimpíada. Pediram ao Antoninho 42 nomes, que era o treinador. Ele tinha ido na minha casa. Pediu ao meu pai pro Zico não assinar contrato para se manter amador, que naquela época tinha que ser amador. Seleções amadoras. Aí meu pai, não, o sonho dele é disputar a Olimpíada, ele é o principal jogador, classificou o Brasil. O Brasil ganhou da Argentina de 1-0 no Estádio Nacional de Bogotá, né? Da Argentina. Aquela época era um só que entrava da América Latina. E o Zico tinha arrasado no jogo. Aí ele mandou os 42 nomes pro Almirante Heleno Nunes, da CBD. O Heleno Nunes pediu. Confederação Brasileira de Desporto, Heleno Nunes. Antes da CBF. Aí quando retornou a lista pro Antoninho, tinham 41 nomes. Qual tinham cortado? O Zico. Porque um garoto de 18 anos, uma covardia sem limite, irracional. E o Zico aí quis parar de qualquer maneira de jogar, e a família que segurou a barra. Mas até hoje é a maior frustração da vida dele. Ter disputado uma Olimpíada, né? E tem gente aí dizendo viva Bolsonaro. Bom, deixa isso pra lá. Deixa pra lá. Deixa eu pegar aqui. Boa noite a todos. Na verdade, antes que uma pergunta, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento ao Nando, porque o Nando hoje é uma espécie de embaixador do Ceará Sporting Clube no Rio de Janeiro, e devido ao prestígio que ele tem da família dele, acaba se transformando no embaixador nacional do Ceará. Quem tiver a oportunidade de segui-lo, seguir o perfil dele no Facebook, vai ver a quantidade de vezes que ele aparece vestindo a camisa do Ceará. Fez um torneio recentemente lá entre amigos dele, o time dele era com a camisa do Ceará. Legal. E faz questão de divulgar esse amor pelo Ceará, onde as pessoas, algumas, passam a ter curiosidade para saber por que essa paixão toda pelo Ceará. E aí, antes de tudo, um agradecimento, Nando. Você realmente é uma pessoa que incorporou esse espírito do Ceará Sporting Clube e transformou quase que num primeiro time, tanto quanto é o Flamengo para você. Então, muito obrigado a você, em nome de toda a torcida do Ceará, Nando. Não tem nem que agradecer, porque eu sou vozão, desde o primeiro dia que eu pisei em Fortaleza, na capital do Ceará. E foi amor mesmo. E esse episódio recente, fizeram um torneio, todos, um time com todo mundo com a camisa do América, escrito Edu, um com a camisa do Bangu, escrito Jaime, de Ocimar e Jaime, e o outro escrito Nando, né, do Ceará. E foi curioso que houve uma briga pro pessoal jogar no Ceará. Um dos que falou, não, eu vou jogar no Ceará, foi o Mário, que jogou no Fluminense, hoje é treinador do Bangu, foi campeão pelo Fluminense. E porque as pessoas vão se acostumando a gostar do vozão, né? Então, já várias pessoas falam, pô, você como embaixador, eu faço questão, interior de São Paulo já tem um monte de torcedor do vozão. Em Ribeirão Preto, as pessoas ficam acompanhando o jogo. E com a internet as coisas ficaram muito próximas, né? Eu aproveitar, já que ele fez um agradecimento ao Nando, agradecer também a Vera Feliz, né? Que ela é uma das responsáveis por essa interação. Foi. Tudo se encaixou. Minha querida presidente, a Vera Feliz, eu sempre falo isso com ela, né? Coincidiu de eu ter me tornado o primeiro jogador anistiado com a inauguração
E ela foi uma das baluartes que falou, não, vamos fazer as homenagens aqui no Ceará para ele, né? E a minha família inteira veio, minha mulher, que está aqui presente, a Elaine, meus filhos, né, meu neto, só não veio o papagaio. E todos meus irmãos vieram. E se fosse alvinegro, viria o papagaio. Mas o pessoal verde, adorou. amarelo. O pessoal adorou. E é uma coisa que eu friso em qualquer matéria que eu faço, que é o único clube no Brasil que tem um centro cultural. E eu sempre digo, a capital do Ceará é um dos lugares mais politizados do país. Ontem eu fiz várias palestras para estudantes. Eu fiz 3 palestras no Lourenço Filho, todas com mais de 200 alunos na sala, e depois fiz com o maior prazer, a maior honra no Adalto Ferreira, Adalto Bezerra, e na primeira fila, no gargarejo, estava o João Vitor, que foi o primeiro aluno do Brasil. Eu brinquei com ele, falei, olha, você hoje é astro, não é só aqui no Rio, não, você é astro no Brasil inteiro. E eu vi no quadro lá que tem. Ele agora foi o primeiro, mas já há muito tempo que já vem. Terceiro lugar, segundo, quarto. E foi uma palestra fantástica com eles, fantástica. E que é uma coisa que não me cansa, hein? Não me cansa, eu fiz com o maior prazer. E falei para os garotos, a partir de hoje vocês estão no meu Facebook. E eles adoraram, aplaudiram, muito legal, né? A Lucimar queria fazer a última pergunta, porque infelizmente nós temos. A Vânia, lá da Serrinha, ela pergunta, Nando, como você se sente hoje, depois de tantos anos afastado do Ceará, o nosso vozão, né? E sendo reencontrado por esse clube de massa? Olha, na minha época, Vânia, né? Vânia, na minha época a torcida já era imensa. Para você ter uma ideia, os nossos treinos lá em Porangabuçu, a gente chamava de coletivo, que era às quartas e sexta, era uma média assim de 2.000 pessoas assistindo o treino. Já era, qualquer jogo nosso no PV era estádio lotado. E eu fiquei muito feliz porque hoje, para mim, a maior torcida do Nordeste é a do Vozão. E eu tinha certeza que ela ia crescer e ser o que é hoje, vai crescer muito mais, né? E é uma torcida apaixonada. Ontem eu tive o prazer de assistir a vitória contra o Itapipoca, com 2 gols do Assisinho, que vai acabar virando o maior artilheiro do Brasil. Quer dizer, tá acompanhando o magnata, né? São coisas do nosso Vozão. Então, eu fico muito feliz de ver a grandeza que é o trabalho do presidente Evandro, né? Que tornou hoje, eu posso falar porque eu moro no Rio, o Ceará, o nosso Vozão hoje no Brasil inteiro, ele é visto como um time grande. Grande, né? Porque é o grande do Ceará, não, grande no Brasil. Ele tá na Série B, mas ele já é visto como um grande clube, com uma grande sede, um grande CT, e não vai parar de crescer, com certeza. Se Deus quiser. Olha, eu ontem estive lá no Belo Horizonte, foi apresentado lá o Nando, lá na cabine, e com o maior prazer estive lá, ele esteve lá vibrando com a vitória do Ceará, tá certo? E a gente já combinou que hoje ele estaria por aqui. Quero agradecer demais a sua presença. Antes eu queria agradecer também, já tem 90 pessoas aqui no meu Face, tentando comunicar, e a gente agradece demais. Hoje infelizmente não vai dar tempo, porque foi absorvente demais aqui o programa com essa presença do Nando, tá certo? Nando, muito obrigado, prazer enorme. Virá certamente outras vezes aqui. Amanhã a gente vai estar junto. Eu que agradeço e estou muito feliz de ter vindo ao canal do Vovô, que eu acompanho. No meu Facebook, nos e-mails sempre chega a matéria do canal do Vovô, e eu estou sempre atento a ele. Beleza, obrigado ao Roberto Jales, a toda a comitiva que aqui esteve, e eu faço o Lucimar, o César, o Quintela, o Garibaldi. Bom,
E a gente vai encerrando o programa de hoje, como sempre. Hoje é homenagem ao Nando, a nossa oração. Ó Virgem Maria, Mãe de Jesus, derramai sobre todos nós o teu manto de bondade. Abençoai a família alvinegra, protegei todos aqueles que nos ouvem. Dai-nos, Senhor, a paz que tanto necessitamos.